Nessa aula, veremos como controlar o ritmo de uma animação alternando momentos de suspense e movimento, bem como controlar a narrativa através do posicionamento de personagens e câmera. Sejam todos muito bem-vindos ao Workshop de Cinema Animação. Eu sou Guilherme Lopes e serei o seu instrutor de animação. Começamos o projeto abrindo uma nova cena no nosso projeto corrente. Nomeamos como aula 04 e escolhemos uma resolução de 1280 por 720. Criamos uma nova camada de vetor, Vector Level. Usamos a ferramenta de forma geométrica para fazer a cabeça. Duplicamos a cabeça para fazer a proporção. Ela deve ser de meio para meio. Diminuímos a forma geométrica que duplicamos para construir o corpo. Utilizamos a ferramenta de borracha para cortar a parte de cima. As pontas ficam retas. Para corrigir isso, utilizamos uma ferramenta na barra de propriedades, Round Cap. Então, vamos fazer uma forma de pera para o corpo. Diminuímos o número de pontos de controle e fazemos a edição até que ele fique com uma forma como essa. Utilizamos a ferramenta de brush para fazer as pernas. Editamos até que fique uma curva interessante. Evitamos traços retos. Usamos a ferramenta de formas geométricas para fazer o pé. Com um círculo, eliminamos um dos pontos de controle e deixamos os dois pontos de controle de baixo como uma reta, fazendo um triângulo. Com a ferramenta de seleção, selecionamos as duas partes, então espelhamos essa forma utilizando o Preserve Thickness. Usamos a ferramenta de brush novamente para fazer os braços. Usamos uma curva para produzir movimento. Com a ferramenta de círculo, fazemos a mão. Movemos o ponto superior direito para produzir uma forma mais interessante. Com a ferramenta de círculo, novamente, fazemos um balão e colocamos diretamente acima da mão. Fazemos um risco com o brush para simular a linha. E um pequeno detalhe debaixo da mão para completar a linha. Para o outro braço, fazemos um arco e duplicamos a primeira mão. Utilizamos a escala para fazer o espelhamento e completar esse braço. Para o rosto, começamos com um dos olhos. Duplicamos essa forma duas vezes, uma para o outro olho, outra para o nariz, e fazemos a boca com o brush. Pintamos os olhos e evitamos as formas totalmente esféricas. Trabalhamos o nariz como fizemos com o dorso, utilizando o Round Cap. Agora, agrupamos as partes do corpo, a cabeça e o dorso. Para que as linhas não se sobreponham, vamos construir um preenchimento na cabeça. Esse preenchimento só vai acontecer de forma satisfatória se agruparmos todos os elementos da cabeça. Após agruparmos, o preenchimento já funciona. Completamos a linha do dorso, para que a gente também tenha um preenchimento nesse dorso. Esse preenchimento possibilitará que a gente coloque o braço esquerdo atrás do dorso, utilizando a ferramenta Send to Back. Utilizamos o preenchimento em preto para definir melhor as partes do. Com a ferramenta de seleção, selecionamos. Para diferenciar os personagens, eliminamos algumas partes e vamos posicionar o personagem de acordo com a nossa história. Esse personagem está inclinado e utilizamos as ferramentas de edição para colocar a nova posição dele. Posicionamos as pernas uma atrás do corpo e a outra na frente, utilizando as funções Send to Back e Send to Front. Reposicionamos o braço utilizando as ferramentas de edição e de seleção. Reposicionamos as várias partes do corpo para que ele fique mais inclinado. O braço esquerdo é reposicionado e a mão é espelhada. Construímos agora uma tesoura utilizando a ferramenta de Circle.
Selecionamos os 3 pontos da frente, com o Alt, tiramos as tangentes. Movimentamos os pontos para que se pareça uma tesoura. Mudamos as formas dos cantos utilizando a ferramenta Round Join. Lembre-se, vocês devem estar no modo de seleção. Reposicionamos o personagem para que eles não fiquem sobrepostos. Modificando os olhos, mudamos a postura do personagem na cena. Alinhamos 2 personagens para que fiquem exatamente no mesmo nível. Lembre-se de salvar a sua cena e todos os desenhos que você fez. Save Scene, Save All. Agora vamos reenquadrar a cena de forma que ela fique mais apresentável. O objetivo é colocar o personagem da esquerda mais ou menos 1/3 da tela. Nós aumentamos o número de frames que aquele desenho aparece no quadro e vamos duplicar o primeiro desenho. A primeira coisa é mostrar que o balão vai se aproximar do personagem de trás, soprado pelo vento, por exemplo. Arrumamos todos os elementos, como a linha do balão, para que isso fique bem descrito na nossa cena. O terceiro quadro, que é o terceiro desenho que nós vamos fazer, nós mostramos a intenção do personagem com essa cena. Ele quer cortar essa linha, então ele prepara essa ação. Nós vemos isso através da sua intenção de puxar o braço para trás e abrir a tesoura. Agora, no quarto desenho, nós vamos efetivamente mostrar o que ele fez. Ele vai cortar a linha, levando a mão para frente e fechando a tesoura. Para cortar a linha, a gente usa a ferramenta de borracha e simplesmente separa a linha em 2 elementos. Utilizamos aqui a função de Onion Skin, o botão da direita, e coloque Activate Onion Skin. Todos os desenhos em vermelho são os desenhos do quadro anterior, do desenho 3. Nós vamos criar um novo desenho, duplicando o quadro, e nesse desenho nós vamos mostrar o que vai acontecer. As linhas vão pender e a bexiga, ao contrário do que a gente imaginava, ela vai continuar no mesmo lugar. Então, até agora, nós temos essa narrativa. Nós contrariamos a expectativa de quem está observando a animação para que a gente crie um momento de suspense. Agora, ao contrário do que a pessoa poderia imaginar, o balão ele não vai subir, ele vai cair. Então, nós despencamos aquela bola preta para baixo e vamos mudar completamente a posição do personagem, escolhendo até um outro tipo de movimento. Então, o personagem ele estava envergado para frente, agora ele vai ficar envergado para trás, o contrário, jogando braços e pernas extremamente retos. A gente evita colocar linhas retas, mas nesse caso, nós queremos exatamente fazer uma linha reta. A tesoura nós vamos rodar e vamos fazer com que ela seja projetada para trás. Então, nós estamos descrevendo a cena. A linha do balão acompanha ele, mesmo sendo pesado. E aí, nós temos a nossa narrativa. Ele corta, o balão cai. Agora, vamos fazer um último quadro em que o personagem vai se acomodar no chão. Então, nós colocamos a linha no final, acomodada no chão, e vamos colocar o personagem como se ele tivesse caído. Todos os braços e pernas dele estão no chão. E as pernas ficam dobradas para trás. Invertemos o pé e fazemos o mesmo movimento das pernas na outra perna. A gente inverte aquela posição ali, para que não fique um pé em cima do outro. O braço de trás ele não é aparente, simplesmente deleto ele da cena e coloco a mão ali, utilizo o Send to Back para jogar ele lá para trás.
Vamos alterar a silhueta da cordinha no chão só para que ela tenha uma silhueta mais forte. Vamos alterar também a silhueta do corpo para que mostre um esmagamento mais forte. Colocamos em Trees e testamos a animação. Vamos fazer agora a interpolação dos movimentos. O primeiro movimento é o da bola. Nós vamos duplicar o primeiro frame e ativar o Onion Skin para sabermos onde a bola está no início e no final. Colocamos a bola no momento intermediário entre o anterior, o 1, e o 3. No quadro 2, então, nós temos o intermediário. E assim, sucessivamente, nós vamos duplicando o quadro 2 e colocando no momento intermediário o quadro 3 no momento intermediário, e assim por diante. O animador pode, a qualquer momento, corrigir a posição desses frames. O importante é que a gente tenha a nítida impressão de que os primeiros frames têm mais movimento que os frames finais. Isso mostra a aceleração do objeto. Então, agora nós vamos fazer a preparação do movimento da mão para trás. Nós duplicamos o quadro 7 e fazemos a interpolação do movimento, sempre colocando a forma entre os desenhos verde e vermelho. Nós estamos fazendo a interpolação do movimento para trás. Cada vez mais ele diminui o seu movimento. A interpolação para frente ela não existe, nós queremos que ele tenha um movimento bem brusco. No quadro 12 aqui agora, quando ele já fez o corte, nós temos um movimento contrário ao que se esperava. As cordas vão para cima e não para baixo. Até que elas param. Vamos duplicando. Isso. E elas começam a cair. Agora nós vamos criar um quadro intermediário, ele vai estar no meio do caminho. Vamos criar um outro quadro, mas nós selecionamos o quadro anterior para que dê certo a aceleração a partir do momento em que ele está caindo. Então, mais uma vez, nós duplicamos o quadro, mas escolhemos o quadro anterior para modificar. Isso. Com isso, nós temos esse movimento de pêndulo das cordinhas. O próximo movimento que nós vamos fazer é o de queda da bola. Teoricamente, nós teríamos que posicionar no meio do caminho. Só que a bola, nesse caso, ela não funcionaria muito bem nesse momento. Então, para que a gente evite problemas, nós vamos subir a bola um pouquinho mais. Nesse momento, a gente testa alguns. Nós subimos a bola um pouco mais para que ela tenha uma aceleração ainda maior. Duplicamos o quadro e já colocamos a bola no lugar que ela deveria estar acelerando. Então, duplicamos o anterior e vamos fazendo essa aceleração. Os elementos têm que estar sempre entre o verde e o vermelho, para que a gente faça a interpolação.
Agora vamos trabalhar o movimento da tesoura. Escolhemos o quadro intermediário e já colocamos a tesoura no meio do caminho. Ainda estamos trabalhando a corda simultaneamente com a tesoura. Nesse momento nós já criamos outro quadro. Esses dois quadros são os últimos. Opa, nós vamos criar um quadro agora anterior, quadro 24, isso. Mas nós vamos trabalhar o anterior, fazendo a interpolação do movimento verde e o do vermelho. Assim como a cordinha que está caindo. Nós vamos agora no quadro 24 de novo. Vamos duplicá-lo e no anterior a gente faz a interpolação da tesoura e da cordinha. Esses movimentos são simultâneos. Fazemos a mesma manobra no quadro 24, duplicando ele e selecionando o anterior. Quando a gente duplica, ele vai para 25, então nós selecionamos o anterior, que é o 24. Agora, nós estamos fazendo a interpolação do movimento de queda do personagem. Depois que a cordinha já abaixou, o personagem vai cair no chão. Então, nós vamos fazer o movimento de interpolação. Nesse momento, a tesoura já caiu e nós estamos fazendo o meio do caminho entre a queda do corpo no chão, totalmente, e onde ele estava frisado no ar. Mais uma vez, nós duplicamos o frame e escolhemos o anterior para fazer a aceleração. Sempre buscando o quadro intermediário. Nós variamos a ferramenta de seleção e a ferramenta de edição o tempo todo para colocar a forma no lugar correto. Com isso, nós temos a nossa animação. Agora nós vamos simular o movimento da câmera, mudando a posição e a escala do nosso desenho. Depois selecionamos o quadro 15 e fazemos a mudança de posição e de escala. Então, de escala primeiro, depois de posição, de forma que nós não vemos mais o segundo personagem. A ideia é que a pessoa, no primeiro frame, não entenda a narrativa totalmente. Esses foram os conceitos de timing e staging. Espero que todos tenham gostado e continuem explorando o mundo da animação.